Olá para você que assiste e acompanha a TV Unesp. Estamos abrindo aqui mais um programa Fórum, diretamente do nosso estúdio, para toda a cidade de Bauru e para o mundo inteiro via internet. Bauru vive um desafio inédito, aprovar o primeiro Plano Municipal de Educação da sua história. Ele deve nortear a educação durante os próximos 10 anos. Tem o objetivo de traçar uma política de Estado e não apenas de um ou dois governos. Esse documento, que depois precisa ser transformado em prática, é uma exigência da legislação federal. Para explicar tudo isso, estamos aqui com o coordenador-geral do Plano Municipal de Educação, o Celso Zonta, que também é doutor em Psicologia. O fórum começa agora. Celso, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Tarso, e saúdo a todos os telespectadores da TV Unesp. Muito obrigado. Bom, a rede de ensino de Bauru, Celso, é bastante grande e complexa, né? São 276 escolas, contando as privadas e as públicas em todos os níveis de ensino, uma grande rede, né? Quais são os principais objetivos do Plano Municipal de Educação que tem que atender toda essa grande demanda da rede de ensino em Bauru? Então, o Plano Municipal de Educação ela é uma política, né, do governo federal que institui que todos os estados e municípios confeccionem seus planos estaduais de educação e planos municipais de educação. O Plano Municipal de Educação ele tem como função primordial fazer um diagnóstico da educação da cidade, quer seja no que se refere aos níveis de ensino, como também no que se refere a temas transversais que perpassam o processo educativo, né? Acho que um outro objetivo que está embutido no plano municipal é também elaborar propostas, diretrizes, objetivos e metas ao longo de um período. No nosso caso de Bauru, nós denominamos 10 anos, né? Um planejamento para 10 anos de desenvolvimento da educação. Acho que um terceiro objetivo também, não menos importante, é no sentido de que educadores e sociedade civil se organizem, se debrucem no tema da educação da cidade. Entre no debate, não é? Eu tenho aqui, inclusive, uma cópia que foi cedida pela Secretaria Municipal de Educação. É o documento base do plano, um documento bastante complexo e grande, né? E ele, inclusive, aborda uma questão que é a seguinte, é o uso racional dos recursos, né? Que todas as áreas do conhecimento da administração são escassos, né? Como que o plano vai ajudar a utilizar melhor os recursos da educação? Sem dúvida, recursos da educação são sempre escassos no caso do nosso país. O que está definido em lei são 25% do arrecadado de impostos, né, para a educação no caso do município. Esse é o mínimo. Então, o município pode aplicar muito mais do que isso, né? A função do plano é, de fato, saber onde que há a maior urgência de investimento. Se é no ensino infantil, se é no ensino fundamental, se é no ensino médio, ou profissionalizante, ou educação de adultos, etc. Também saber, por exemplo, as demandas, né? Aonde que existem essas demandas para se construir uma escola, né? No passado se construíam escolas a partir de demandas dos vereadores, que por interesses eleitorais se indicavam os locais para se criar as escolas. Eu acho que esse é um passado que nós temos que superar, né? E, de fato, construir escolas onde haja real demanda. Isso minimiza investimentos, por exemplo, em transporte escolar. Isso é muito importante. O município e o Estado gastam muito com transporte escolar. Isso poderia ser minimizado ao longo do tempo. No município de grandes dimensões geográficas, principalmente como é o caso de Bauru, não é? Agora, no caso da educação infantil, quais são as principais deficiências que já foram diagnosticadas? Como que o Plano Municipal de Educação pode atuar no caso da educação infantil? Pois é, nós detectamos que a cobertura no que se refere à idade de 0 a 3 anos, hoje é de 33%.
A diretriz nacional aponta para 50%, né, até 2020. Nós estamos apontando um pouco antes para alcançar essa cobertura de 50%. Por que ser só 50%? Porque tem muitas mães que preferem que as crianças não estejam na escola nesse período de 0 a 3 anos, né, que é o período de creche. Né. No que se refere à idade de 4 a 5 anos, a meta é universalizar, né, o atendimento. Né. Atualmente nós temos próximo de 800 crianças que ainda se encontram fora da escola nessa faixa de idade de 4 a 5 anos. E é preciso universalizar rapidamente, então é preciso investir em novas vagas. E é também muito importante que a gente integralize, né? Essa faixa de idade é muito importante porque é uma faixa que já começa a iniciar um processo de alfabetização. Portanto, a gente produzir um ensino integral de 2 períodos é muito importante para a qualidade do ensino. Agora, eu estive observando o texto base do plano, né? E na faixa etária de 0 a 6 anos existe uma tendência de queda dessa população. Né? Por que isso tem ocorrido? Quais são os reflexos, quais vão ser os reflexos no ensino infantil? Veja, que a nível geral no Brasil está ocorrendo essa diminuição das faixas mais jovens de idade e um aumento das faixas de adulto e de idoso. Ou seja, o Brasil está envelhecendo e o Bauru não está diferente nessa situação. Está seguindo também o Vai seguir esse mesmo processo. Isso é tão real que na projeção que nós localizamos nos estudos do IBGE, para 2015 e 2020, o aumento do número de crianças de 0 a 3, de 4 a 5, não é tão grande, é pequeno. Isso significa que não é tão necessário, para além do atendimento dessa demanda que eu acabei de apontar, não é necessário construir tantas mais escolas, mas sim, a partir de um certo tempo, investir na qualidade dessas escolas. Manter a rede já existente e investir, aprimorar a qualidade dessas escolas já existentes. Portanto, daí a gente pode perceber um pouco a importância desse plano para que não haja desperdício de recursos na construção de novas unidades, uma vez que os números estão mostrando que não há necessidade real disso acontecer. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo e voltamos daqui a pouquinho no segundo bloco falando mais sobre educação, o Plano Municipal de Educação. Até já! O que mais assim a gente está em falta realmente são professores, certo? Para atender a demanda tem crescido, certo? E o número de professores não está ainda suficiente. A capacitação profissional também nossa, também é de excelente qualidade, mas por muitos professores terem 2 ou até 3 cargas de horário, certo? E isso atrapalha a formação continuada do professor. Então, ao meu ver, também com a contratação de novos professores, a formação continuada necessitaria, certo, abranger esses profissionais que têm pouco tempo disponível para estar fazendo essa prática. Muito bem, estamos de volta então com o segundo bloco do fórum. E nós vimos agora aqui o depoimento de uma professora da rede municipal, Celso, e ela fala sobre algumas questões, não é? Ela faz algumas considerações, até elogios à estrutura, mas ela aponta a necessidade de maior formação continuada, aprimoramento dos professores, né? Como que o plano pode ajudar nesse sentido? Então, o plano, inclusive, está propondo que haja integração entre a rede municipal, estadual e as universidades no sentido de abertura de cursos de pós-graduação ou cursos de extensão, cursos de aprimoramento no sentido de melhor qualificar o docente. Que também se desenvolvam pesquisas e se articulem extensões, né, num projeto articulado entre a universidade e a escola pública. Né. Isso ajuda muito o processo de formação continuada do docente. E, de fato, faltam professores em quantidade, em número na rede ou não? Sim, na medida em que faltam, que nós não estamos alcançando as vagas ainda, nós não estamos integralizando as vagas, não estamos fazendo a cobertura total, né, significa que nós precisamos de mais salas de aula, portanto, mais escolas e, portanto, mais docentes.
né? É preciso também que haja uma diminuição do número de alunos por sala. Essa relação professor-aluno, ela tem que ser diminuída. Quanto menor essa relação, tanto maior a qualidade do ensino, né? Então é preciso investir nesse sentido. Agora, já falando de ensino fundamental, não é? O aluno, quando ele entra no ensino fundamental, a partir do primeiro ano, ele passa a ter contato com uma série de cargas de informação, né, de aprendizado, que no ensino infantil ele não tinha, como coisas sobre a sociedade, um pouco sobre política, um pouco sobre religião, uma série de aspectos, né? Como que o plano trabalha pensando nisso, nessa introdução do aluno no ensino fundamental? Então, veja, eu acho que propositalmente nós incluímos no plano municipal uma série de temas chamados transversais. Educação em direitos humanos, desigualdades, diversidades, né, e preconceitos, meio ambiente, educação em meio ambiente, orientação sexual. Então tem um conjunto, medicalização, tem um conjunto de temas que são transversais, da quais o professor se depara em sala de aula e que precisa se preparar para poder transmitir e formar valores. Hoje a escola ela tem um papel muito importante, né, no auxílio à formação de valores, que era um papel vital da família e que ela é partilhada pela escola tendo em vista a própria modernidade, a forma como a sociedade foi se organizando e colocando pais para trabalharem para ajudar no orçamento familiar. Então a escola desempenha um papel fundamental nesse sentido. É preciso preparar o professor para transmitir esses valores. Você até mencionou meio ambiente, né? Há 15 anos atrás, ou 10 anos atrás, não existia a valoração que existe hoje em relação ao meio ambiente, a essa temática, né? Sem dúvida, eu acho que esse tema ele tem que ser introduzido no cotidiano da vida das pessoas. Nós temos que nos habitualizarmos com a questão da preocupação com o meio ambiente, porque se essa geração nova não é preparada, nós teremos um futuro muito ruim do ponto de vista do meio ambiente. Todos nós sabemos que é preciso produzir sustentabilidade e meio ambiente, uma preocupação significativa em relação a isso, para que não haja desperdício, né? O mundo hoje, a gente tem que cuidar em relação à questão do desperdício. Agora, a partir do ensino fundamental, me parece que muitas vezes a escola pública não consegue continuar acompanhando o nível de qualidade de colégios particulares bons, não é? Então começa a haver um descompasso entre o nível de qualidade da escola pública e da escola privada. Como que o Plano Municipal de Educação pode minimizar essas diferenças, né, contribuir nesse sentido? Acho que o primeiro passo é valorizar o docente. Ter um plano de carreira, cargos e salários muito bem organizado, de uma tal maneira a valorizar o docente. Ter uma condição salarial digna, porque isso ajuda também a motivar o docente e a se envolver para o trabalho, e também a rede cobrar desse docente, né? Uma grade salarial positiva, adequada, em novos concursos abertos, novos docentes mais qualificados irão concorrer e, portanto, o processo seletivo será mais apurado. E após essa apuração, nós teremos melhores docentes mais qualificados para ministrar aula. Então, vejam como incide diretamente na qualificação do ensino. Eu acho que um outro procedimento importante é o ensino em período integral. Isto é necessário, é fundamental, outros países adotaram, boa parte dos países desenvolvidos adotaram, e o Brasil precisa se debruçar em relação a isso. E nós estamos prevendo no município que haja o processo de integralização do ensino, né? O ensino em 2 períodos. Se nós tínhamos um currículo num período, nós vamos ampliar esse currículo no contraperíodo, apresentando uma série de outras propostas de adoção de conhecimentos, né? Aí vai sobrar espaço, tanto quanto sobra na escola particular, de uma série de acessos a ações culturais, né, que são absolutamente necessárias para a formação, não só do aluno, mas dele como cidadão, né? Um instrumento usado para avaliar a qualidade do ensino é o IDEB, não é? O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. No caso de Bauru, ele varia de 6 até 4,3 na escola com índice mais alto e a que tem o menor índice.
Como que vocês da Secretaria Municipal de Educação administram aquela competição saudável, até que acaba sendo criada entre pais que preferem que o filho estude numa escola X de um bairro e não em outra de outro bairro, porque aquela escola ele considera melhor? Como que vocês atuam nesse sentido? É preciso ter um controle do sistema de vagas, né? Então, as vagas são oferecidas para as crianças daquela região onde se encontra a escola. Prioritariamente, se houver vagas em outras escolas, secundariamente poderão ser atendidas. É assim que funciona o sistema, né? Por quê? Porque senão vai impactando no sistema de transporte escolar, né? Isso vai começando a se tornar muito caro. Então, a estratégia é investir nas escolas com IDEB baixo, municiar essas escolas com uma série de programas, quer seja em relação à formação continuada do docente, quer seja de programas onde se faça um diagnóstico da situação, diagnóstico coletivo com o quadro docente, né? E com isso se definam estratégias pedagógicas para a melhoria do IDEB. Portanto, cabe aos pais, então, participar ativamente, né, da vida escolar dos filhos e pressionar, no bom sentido, as autoridades para que invistam continuamente, cada vez mais, nessas escolas, que por enquanto têm ainda os IDEBs baixos, não é? E os pais que acompanhem, portanto, a progressão, né, intelectual dos filhos. Nós vamos agora para o nosso segundo intervalo. O Fórum volta daqui a pouquinho, depois do intervalo da TV Unesp, que é o intervalo que educa. Até já! Olha, aqui essa escola da minha filha, onde ela estuda com o Peixinho, é muito boa. Eu não tenho o que reclamar da educação, os professores são super dedicados. Aí eu acho que realmente falta professores. Eu vejo que nem aqui quando falta tem as substitutas, mas eu sei que em escolas de algumas amigas que moram mais em bairros, falta professores, eles não têm aula porque não tem professores. Eu acho que falta mais, e eu vejo também em alguns lugares o descaso assim com material, não da escola, mas assim, parquinho. Eu passo às vezes de carro, vejo alguns lugares que parquinho tudo estragado, ou sem manutenção. Então, Celso, uma questão que a mãe de aluno comentou, nós já até comentamos no bloco anterior, que é a falta de professor, e você já explicou. Ela cita um outro detalhe, que seria aquele aparato de suporte, apoio às crianças, né? O playground, estruturas desse tipo, né? Que complementam o aprendizado fora da sala de aula. Isso está incluído no Plano Municipal de Educação? Sim, ele está incluído. Tem propostas que apontam para a necessidade de se fazer, num curto espaço de tempo, a reforma e a revisão de todas as escolas, no caso do ensino infantil da rede municipal, do ponto de vista de aparelhamento, do ponto de vista estrutural, físico, material pedagógico e etc. No sentido de estar todas essas escolas dentro das condições minimamente estabelecidas pela legislação federal. Agora, falando de ensino médio e ensino superior, não é? São níveis de ensino da competência dos governos estadual e federal. Como que um plano municipal pode dialogar com essas instâncias aí, né, governo estadual e federal, em busca dos resultados? Porque, afinal, o plano, ele não diz respeito só à rede municipal, não é? Sim. Ele pensa todo o conjunto de níveis de escolaridade, não é isso? Veja, o plano municipal, a iniciativa é do governo municipal. Então, o executivo, o prefeito Rodrigo Agostinho, me convidou para fazer, juntamente com a secretária Vera Casério, para que organizasse o Plano Municipal de Educação. Muito bem, é iniciativa do Poder Municipal. Entretanto, o resultado do Plano Municipal, ele é uma política de Estado, não é uma política de governo. E por ser política de Estado, então, ele é um conjunto de normas, regras, metas, objetivos a serem alcançadas ao longo de 10 anos. Ora, veja, qual é o poder que há nisso? O poder, obviamente, ele é político. Por isso que a construção do plano municipal, ele não é feito num gabinete apenas. Ele tem que envolver a comunidade docente e a sociedade civil. Quanto mais nós envolvemos a comunidade docente, a sociedade civil organizada, tanto maior será o poder deste Plano Municipal de Educação, no sentido de que
o Poder Executivo que estiver no governo, ele deva respeitar essas metas e propostas colocadas no plano municipal. Está previsto no plano que haverá encontros bianuais por iniciativa do Conselho Municipal de Educação para que se discutam quais foram as metas alcançadas naquele biênio. E se o município, o Estado ou o governo federal estão alcançando ou não as metas estabelecidas, estão desenvolvendo ou não, e por que não estão fazendo isso. E é claro que isto será objeto de documento a ser divulgado para toda a sociedade e discutido com toda a sociedade. Uma situação onde qualquer uma dessas esferas não estiver cumprindo aquilo que foi estabelecido pelo plano municipal, ele vai ficar numa situação politicamente desagradável, né? Então é assim que funciona o plano. O plano ele não tem um poder de lei, né, de intervenção em qualquer uma dessas esferas de poder, e mesmo inclusive no ensino privado. Entretanto, ele tem um poder político de fato no sentido de mobilizar a sociedade civil para alcançar as metas propostas. No caso específico do ensino médio, o plano aponta uma carência de aproximadamente 1.700 vagas no ensino médio, né? Como que é possível sanar isso? Então, nós percebemos que o Estado não investiu o suficiente no ensino médio, e hoje nós temos uma necessidade muito grande de se construir escolas, de se ampliar o número de vagas para o ensino médio, né? E junto com o ensino médio, o ensino profissionalizante, né? O ensino técnico profissionalizante. Acho que a vinda da ETEC há pouco tempo atrás e em seguida da FATEC, isso tem ajudado numa dimensão em relação ao ensino profissionalizante, minimizando, obviamente, a realidade do ensino médio. Mas é necessário fazer um investimento nesse sentido. E nós vamos ter em breve, inclusive foi anunciado, uma escola federal também, com cursos voltados às profissões, não é? Sem dúvida. O ensino superior profissionalizante está previsto para 2013, né? Alguns cursos do ensino profissionalizante gratuito de nível federal para Bauru. E isso é muito importante. Isso iria minimizar também a necessidade de vagas no ensino superior, que o plano detectou como sendo extremamente carente. Celso Zonta, quero agradecer aqui pela sua presença. É uma oportunidade muito importante de a gente recebê-lo aqui para trazer informações sobre o Plano Municipal de Educação, que é um assunto estratégico, né, para o futuro não só da nossa cidade, mas também do nosso país. Portanto, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar sobre o Plano Municipal de Educação. Muito obrigado. Você pode conhecer o texto base completo do Plano Municipal de Educação. Ele é um documento muito completo, tem várias estatísticas sobre o ensino em Bauru. Acesse no site especial criado pela Prefeitura ou então no nosso site aqui do nosso programa. Muito obrigado a todos pela companhia. A gente se vê então no próximo programa Fórum. Muito obrigado e até lá!